Fala galera ligada no canal da Quantum Soluções Acadêmicas, a escola de aulas particulares presenciais à distância, mais preparada para recebê-los neste período de distanciamento social. Pessoal, já peço que deixem um like aí no vídeo, compartilhem com os amigos e não deixem de se inscrever no nosso canal. São vídeos de segunda a sexta-feira. Hoje resolveremos a seguinte questão, que foi tema da prova do Cefet de Minas Gerais de 2010. Considerando as seguintes afirmações que envolvem propriedades de potenciação e radiciação. Julgue as afirmativas a seguir, né? Essas 4 afirmativas que estão aí. Bom, antes de mais nada, já vou falar um pouquinho sobre algumas propriedades de potenciação e de radiciação que usaremos para resolver este exercício. A primeira propriedade diz pra gente que a raiz quadrada de A vai ser A elevado a meio, ou seja, a gente consegue transformar uma raiz quadrada numa potência. A segunda propriedade que a gente vai usar é que A elevado a M vezes A elevado a N, a gente conserva a base e soma os expoentes, então vai ficar A elevado a M mais N. E por fim, a gente vai usar a nossa terceira propriedade, que é que A elevado a M elevado a N é igual a A elevado a N vezes N. E a gente vai usar essas propriedades para julgar o nosso primeiro item. Vamos lá. Então, no nosso primeiro item, a gente vai ter qual caso? Temos aí raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A. E aí, o primeiro A lá, eu já vou colocar A elevado a meio, que é a raiz quadrada de A. Agora, a gente vai usar a propriedade de potenciação, que a gente vai conservar a base, que é igual a A, e a gente vai somar os expoentes, 1 mais meio. Aí a gente tem que fazer o NMC é 2, então vai ficar 2 sobre 2 mais meio, vai dar 3 meios. Então ali a gente já pode substituir por A elevado a 3 meios. Então vamos fazer isso. Vai ficar raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A elevado a 3 meios. Maravilha! Agora a gente vai usar a terceira propriedade. Então, aí a gente tem A elevado a 3 meios elevado a meio. Então, a gente vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar A elevado a 3 meios vezes meio, A elevado a 3 quartos. E a gente já vai substituir. Então, aí vai ficar raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A vezes A elevado a 3 quartos. Bom, a gente vai prosseguir fazendo isso até o final dos nossos expoentes aí. A elevado a primeira vezes A elevado a 3 quartos vai ficar 1 mais 3 quartos, de novo fazendo o MC, 4 quartos mais 3 quartos, isso daí vai dar 7 quartos. E a gente já vai substituir no nosso expoente do nosso A. Então aí vai ficar raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de A elevado a 7 quartos. Mais uma vez, a gente vai perceber que o A elevado a 7 quartos está elevado a meio. Aí a gente vai usar nossa terceira propriedade, conserva a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar A elevado a 7 quartos elevado a meio. Isso vai dar A elevado a 7 oitavos. 7 quartos vezes meio dá 7 oitavos. E já vamos substituir este nosso A. Então vai ficar raiz quadrada de A vezes A elevado a 7 oitavos. Aí a gente vai fazer, por fim, a nossa última conserva base e soma os expoentes. Então aí a gente tem que fazer o MMC entre 1 e 8, que vai dar 8 mesmo. Então aqui a gente tem 8 oitavos mais 7 oitavos, que vai dar 15 oitavos. Substituindo, conserva a base, soma os expoentes, a gente vai ter A elevado a 15 oitavos. E aí, por fim, a gente tem o nosso último expoente do lado de fora, que é um expoente meio. Vai ficar A elevado a 15 oitavos elevado a meio. Então, isso dá A elevado a 15 16 avos. A elevado a 15 16 avos. E notem que já vai ser diferente da raiz oitava de A, que é o A elevado a 1 oitavo. 1 oitavo é diferente de 15 16 avos. Bom, então já concluímos que a afirmação 1 é falsa. Partamos para a segunda afirmação.
Em nossa segunda afirmação, o que dizemos? Que a raiz quadrada de A mais B menos 2 vezes a raiz quadrada de AB é igual a raiz quadrada de A menos a raiz quadrada de B. Como faremos para verificar se essa igualdade é verdadeira? Bom, para tirar a raiz quadrada do lado esquerdo, eu posso elevar ambos os lados ao quadrado. E é isso que eu já vou fazer agora. Elevando o lado esquerdo e o lado direito ao quadrado. Fazendo isso, note que o lado esquerdo vai ficar só A mais B menos 2 vezes a raiz quadrada de A vezes B. A raiz quadrada mais externa vai desaparecer. E do lado direito, a gente vai ter que fazer um produto notável. Vai ficar o quadrado do primeiro, vai dar o próprio A, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B, mais o quadrado do segundo, ou seja, B. Note também que menos 2 vezes a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B vai ser menos 2 vezes a raiz quadrada de A vezes B. A gente pode juntar numa raiz quadrada só. E note aí que, de fato, né, a gente vai ter, portanto, uma igualdade verdadeira. Então, A mais B menos 2 vezes a raiz quadrada de A vezes B é exatamente igual a A menos 2 vezes a raiz quadrada de AB mais B. Então, aí a gente tem uma afirmação verdadeira e a nossa segunda afirmação está correta. Maravilha! Para analisarmos a terceira afirmação, eu vou só apagar o 2, porque ali a gente vai ter basicamente a mesma coisa, né? A gente está fazendo raiz quadrada de A menos B elevado ao quadrado, que é exatamente o que está ali no item 3. E, de fato, não é igual, né, a A menos B. Isso aí vai dar A mais B menos 2 raiz quadrada de AB, que é diferente de A menos B. Então, ali aquela afirmação é falsa. Então, a gente já pode concluir que a terceira afirmação é falsa. Por fim, a gente vai ter a nossa quarta afirmação, que aí é uma afirmação muito simples de lembrar, só lembrando a propriedade que a raiz quadrada, na multiplicação, ela é sim distributiva, né? Então, a raiz quadrada de A vezes B vai ser a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. Então, isso aí tá certo, essa afirmação aí, bem tranquila, não precisamos nem testar muito, ela está correta. Então, aí a afirmação 4 está correta. Bom, aí concluímos que as afirmações corretas são a 2 e 4, a alternativa da letra D. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Até semana que vem, pessoal, e ótimos estudos!